Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar aqui sobre o TSE que avançou muito em um processo que pode deixar Bolsonaro inelegível por 8 anos e praticamente encerrar a vida política do ex-presidente. Detalhe, essa ação foi movida pelo PDT de Ciro Gomes e agora a gente teve aí realmente um avanço muito importante. Falarei também sobre a reação de alguns deputados bolsonaristas ao perceberem Bolsonaro no Brasil. Estão dizendo aí que ele está sem gás, sem empolgação para liderar a oposição a Lula. Mas antes de falar sobre tudo isso, quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ative as notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho chegue em mais pessoas. Então é o seguinte, pessoal, foi divulgado aí que o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, encerrou na sexta, dia 31, a coleta de provas no âmbito da ação que apura uma reunião entre o então presidente Bolsonaro com embaixadores em julho de 2022. E o caso foi aberto a pedido do PDT. E esse é o mais avançado na justiça e pode tornar aí o ex-capitão inelegível. Lembrando que além dessa ação, nós temos outras 16, alguns falam outras 15, num total de 16 ou 17 ações só no TSE, que tem a ver com inelegibilidade, sem falar nas que estão no STF e nas outras que estão em primeira instância, que podem levar Bolsonaro para a cadeia. Detalhe, essa ação aqui ela teve início em 2022 e tinha gente falando que o PDT e Ciro Gomes eram linha auxiliar do bolsonarismo, e agora pode ser que o PDT de Ciro Gomes seja o partido a conseguir tornar Bolsonaro inelegível. Então, realmente, para quem acompanha de fato o Ciro de perto, sabia que não tinha nada de linha auxiliar do bolsonarismo. O fato de você estar disputando uma eleição criticando os seus adversários, isso é algo natural no processo eleitoral. Critica um, critica outro, apresenta propostas, enfim, isso aí faz parte, mas as pessoas só queriam que o Ciro criticasse os erros de Bolsonaro, negando os erros que o Lula cometeu enquanto esteve no poder. E aí, por conta dessas críticas, muitos chamavam o Ciro de linha auxiliar do bolsonarismo, mas o Ciro assinou 3 pedidos de impeachment e essa ação aqui é do partido dele. Insisto que pode ser a primeira a tornar Bolsonaro inelegível. Na ocasião aqui, vai destacar a matéria, Bolsonaro reuniu diplomatas de diversos países para repetir mentiras sobre o sistema eleitoral e atacar instituições brasileiras. Segundo Gonçalves, o rico acervo probatório reunido nos autos, que foi formado com ampla participação das partes e do Ministério Público Eleitoral, esgota as finalidades da instrução, razão pela qual cumpre encerrar a presente etapa processual. E o ministro determinou que as defesas do PDT, de Bolsonaro e de Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa do PL em 2022, encaminhem suas alegações finais no prazo comum de 2 dias. O Ministério Público Eleitoral também deve enviar seu parecer em até 2 dias após as manifestações das partes. Então, essa matéria do dia 31, pegando aqui apenas dia útil, que seria o dia 3 e 4, então dia 4 é a data limite para que as partes enviem suas alegações finais. E aqui lembra que a ação, oficializada em agosto do ano passado, defende a inelegibilidade de Bolsonaro pela prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A reunião aqui em questão com os embaixadores teve transmissão da TV Brasil. E em fevereiro, detalhe importante aconteceu, o TSE decidiu manter na investigação a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro de Justiça Anderson Torres, que neste momento está preso. Inclusive, tem muitos bolsonaristas temendo que o Anderson Torres faça uma delação e se ele delatar, olha, pode ser que complique muita gente. Benedito, o ministro aqui, sustentou que o documento se conecta às alegações iniciais da parte autora, porque o discurso de Bolsonaro a embaixadores era parte da estratégia de campanha consistente em lançar graves e infundadas suspeitas sobre o sistema eletrônico de votação. E ao acionar o TSE, o PDT afirmou que a minuta é um embrião gestado com pretensão a golpe de Estado e pode densificar os argumentos que evidenciam a ocorrência de abuso de poder político tendente a promover descrédito a esta justiça eleitoral e ao processo eleitoral, com vistas a alterar o resultado do pleito. Eu, particularmente, já disse aqui várias vezes, nunca acreditei que essa minuta, por mais grave que ela fosse, pudesse incriminar Bolsonaro, como eles estão alegando. Ah, mas não passou de um papel, tinha várias, o Valdemar da Costa Neto disse que recebeu um monte, jogou fora, enfim, que era delírio de alguns.
Mas vamos lembrar que a inelegibilidade pedida inicialmente é por conta da reunião com embaixadores em que Bolsonaro lança dúvidas infundadas sobre o processo eleitoral. E a minuta ela entrou depois, até porque ela foi descoberta bem depois, quando o processo de cassação já corria no TSE, e ela entrou como se fosse um extra, né? Então, independente se ela vai ser aceita como um documento, né, a questão aqui inicial não era a minuta, mas a reunião com os embaixadores. E eu acho que, no fundo, Bolsonaro já sabe que vai se dar mal e meio que está sem empolgação até para continuar, né, fazendo aquelas mobilizações que ele fazia antes, né, liderando a oposição como muitos gostariam que ele fizesse. E o Metrópolis pegou algo mais ou menos sobre isso e vai dizer que alguns deputados bolsonaristas consideram que Bolsonaro ainda não se mostrou como a liderança da oposição a Lula. Os parlamentares aliados ao ex-presidente esperavam mais vigor depois dos meses de férias. E aqui o mês de férias, o mais vigor, está entre aspas, porque o Metrópolis ali ouviu isso de deputados bolsonaristas. Segundo um deles, então, disse a coluna: desde que chegou ao Brasil, na última quinta, Bolsonaro só encontrou sua base política uma vez, durante um evento do PL naquele mesmo dia. O ex-presidente não discursou, né, e tinha muita gente com essa expectativa de que fosse montado ali um palco, alguma coisa para ele discursar. O próprio Bolsonaro pediu que nada fosse feito nesse sentido e destaca a matéria que ele só conversou sobre amenidades com seus aliados. O detalhe importante é que a porta do prédio em que Bolsonaro estava, lá ó, que tem a sede do PL, a porta era acessível ao público, né? Bastava você chegar. Quem quisesse podia chegar ali na porta. E mesmo assim deu uns gatos pingados, 50, 100 pessoas. Né? E eu acho que, inclusive, isso aqui deve ter desanimado ainda mais Bolsonaro. O início, vai destacar a matéria que o início do governo Lula completa 3 meses e deputados de oposição esperavam que o Messias chegasse com a salvação e o direcionamento, o que não ocorreu. Com apreensão, alguns se perguntam quando o espírito de liderança virá. Ei, ai. É bom lembrar que o espírito de liderança, né, isso aconteceu quando? Né, Bolsonaro sempre foi um deputado de baixíssimo clero, 7 mandatos, 28 anos, sendo alguém que ficava ali na Câmara dos Deputados, enfim, defendendo, né, a base eleitoral dele, que eram os militares, né, ele atuava lá como se fosse um representante do sindicato dos militares. E então, né, Bolsonaro, claro que depois de 2014, começou a se movimentar de uma forma mais intensa, viajando pelo país. Aí veio o impeachment, aquele voto dele, o que é um absurdo, né? Você, na hora de votar pelo impeachment de uma pessoa, não importa se você gosta, se não gosta, você enaltecer o torturador que torturou a pessoa que você está votando, né? Aquilo ali é um absurdo, não podia ter ficado por isso mesmo. No Brasil tem sido assim, a pessoa vai lá e fala a maior bobagem utilizando o microfone na Câmara dos Deputados, aí entra com uma liberdade de expressão, não sei de quê, e ficou por isso mesmo, deu no que deu. Bolsonaro tomou ali, como o povo estava muitos odiando a Dilma, muita gente, né, não estava nem se importando em relação à tortura, e muita gente se diz cristã, né, que teve Jesus um torturado, condenado à pena de morte, de repente foi se encantando pelo discurso reacionário de Bolsonaro, e deu no que deu. E aí, chega nas eleições, sim, ele já mobilizava multidões naquele processo eleitoral em que o antipetismo era a força dominante, aí vem a facada, ele se afasta e depois que se torna presidente, com a máquina na mão, fica muito mais fácil ser essa liderança, ter esse espírito aqui que ele teve durante esses anos. Por quê? Com o cartãozinho corporativo, opa, e a estrutura presidencial, tudo fica mais tranquilo. Né, foi mostrado aí com o cartão corporativo, nas cidades em que se tinha motociata, o gasto muito maior lá, com lanchonete, hospedagem, posto de combustível. Não estou dizendo aqui, como eu vi alguns fazendo aí, né, de que ele pagava combustível para quem estava lá com a moto. Não, muita gente pegava a moto. Eu conheço gente que foi motocicleta aqui em Uberlândia, na minha cidade, pegava, punha gasolina lá e ia. Mas a estrutura que acompanhava o presidente, né, o cartão corporativo de assessoria, de tudo mais, para mobilizar, isso faz diferença sim. Aquilo custava muito dinheiro público. E agora ele não tem mais isso. Tem lá os assessores, que todo ex-presidente tem direito, mas longe de ser a estrutura que ele tinha antes. Mas é claro que não dá, porque teve uns gatos pingados na porta da sede do PL, né, que você vai desprezar a força de Bolsonaro e do bolsonarismo. Sobretudo por quê? Porque Lula já está aí, né, 3 meses de governo, com uma taxa de aprovação em 29%. Né, o dobro do que ele teve nos outros mandatos dele nesse mesmo período, segundo a pesquisa da Datafolha divulgada ontem. Praticamente o mesmo que Bolsonaro tinha em março de 2019, também com 3 meses de governo, ou seja, 29 reprovam Lula,
30 reprovavam ali Bolsonaro, né, com 3 meses de governo. Então vamos ver como é que vai ficar, se Lula vai conseguir nos próximos meses melhorar a sua avaliação, e para melhorar tem que ter medida que ajuda de forma concreta a vida do povo, e vamos ver como é que vai ficar Bolsonaro em relação a essa liderança que muitos esperam que ele faça. De todo jeito, né, esse avanço do TSE é muito importante, né, mais um passo aqui para Bolsonaro ficar inelegível, e eu quero saber qual que é a opinião de vocês. Gostaram dessa decisão? Acham de fato que ele vai ficar inelegível? Ou acreditam num acordo para livrar Bolsonaro da justiça eleitoral e também, né, da que pode incriminá-lo e levá-lo para a cadeia? Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.